Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 29 de março de 2018, estamos no 5º vídeo, tentando explicar um pouquinho o nosso ato de consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Chegamos ao momento em que nós dizemos assim a Nossa Senhora: peço-vos conduzir-me pela mão, educar-me e instruir-me nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja de Cristo, que confesso como una, santa, católica e apostólica. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, fica muito mais fácil para nós entendermos à luz da sua graça como é profunda esta consagração que Ele mesmo nos inspirou. Há 2 verbos que eu gostaria de tornar com mais significado, para que a gente se veja nas mãos de Nossa Senhora como a nossa pedagoga, a nossa educadora. Nós pedimos a ela uma graça super importante, que nós nos deixemos conduzir pela mão, educar e instruir por ela. Então vamos aos verbos: conduzir, educar e instruir. É Nossa Senhora que nós pedimos, a ela que nós pedimos nos conduzir. Isto é, isto exige de nós deixarmos nos levar de um lugar para outro, de uma situação de vida para outra, de uma missão para outra, de uma função para outra, de um serviço para o outro, enfim. Com esta expressão que nós nos deixemos, pedimos a Nossa Senhora que ela nos conduza pela mão, significa um desejo do nosso coração de dar plena e total liberdade a Deus, para que através da nossa Mãe Santíssima, Deus nos conduza segundo a sua vontade, na direção que Ele quiser, para onde Ele quiser, quando Ele quiser. Mas nós também pedimos a Nossa Senhora que ela venha nos educar. E o que significa educar? Primeiro, vem do latim, ex, isto é, tirar de nós para fora de nós, tirar de dentro para fora de nós o melhor que nós temos. E ducere significa encaminhar para a direção correta. Aquilo que nós temos de melhor, pelas mãos de Maria, temos a certeza de que terá uma direção segundo a vontade de Deus. E por isso servirá para a sua maior glória, para o nosso próprio bem e pela salvação e santificação da Igreja e de toda a humanidade. Deixarmos que o Espírito Santo, pela ação de Nossa Senhora na nossa vida, nos faça perceber
como somos de fato templos do Espírito Santo, onde as coisas boas possam aparecer, como Jesus falou: brilhe diante dos homens as vossas boas obras. Mas todo este bem educado é encaminhado não para a nossa glória, não para o nosso engrandecimento, mas para a glória de Deus. E a terceira função de Nossa Senhora na nossa vida, que nós pedimos a ela, é que ela venha nos instruir. E também instruir significa, o in significa dentro ou sobre. E instruere significa edificar, construir. Então nós pedimos coisas preciosas, que Nossa Senhora seja aquela educadora, mãe e mestra que nos orienta, nos toma pela mão, caminha conosco, que pede que o Espírito Santo nos revele, a mim e aos que convivem comigo, o que nós temos de melhor dentro de nós para louvar e glorificar a Deus. Deixar que o Espírito Santo flua e produza os frutos que Ele quer que nós produzamos. A gente confunde um pouco as coisas, achando que educar significa encher a nossa cabeça de conhecimentos, de ideias. Não é nada disso. E finalmente pedimos que ela nos instrua, isto é, que ela nos ajude a construir, a edificar em nós, pedra por pedra, o nosso mundo interior, a nossa vida interior, o templo de Deus que somos nós. Então aí terá sentido quando nós pensamos naquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 3. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, para que eu seja uma pessoa dócil à ação do Espírito Santo pelas mãos de Nossa Senhora na minha vida, a fim de que eu seja um louvor para a glória de Deus, eu preciso sair da minha suposta maturidade espiritual e passar a olhar, a me ver como muito pequena, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Não somos capazes de grandes arroubos espirituais. Isso é graça, é dom de Deus. Fazer-se pequenino, fazer-se assim um nada, totalmente dependente das mãos amorosas de Deus, da nossa mãe, Nossa Senhora. Mas nós pedimos que ela nos conduza, nos eduque, nos instrua nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja, que confessamos como una, santa, católica e apostólica. Quero chamar a atenção
que a nossa obediência não se deve apenas a Deus. Em última análise, é a Deus. Mas não aquele Deus que só fala comigo e eu com ele. Aquele Deus que fala pelos acontecimentos, aquele Deus que fala pelas pessoas, autoridades iguais ou inferiores, não em dignidade, mas em responsabilidade. Muitas vezes, quantas vezes aprendemos com as crianças, às vezes com pessoas para quem nós até desprezamos. O que pode vir de Nazaré? Não foi assim que Natanael se referiu a Jesus? O que pode vir de bom de Nazaré? E, no entanto, aquele que vinha de Nazaré era quem era, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus pode nos falar, Deus pode expressar a sua vontade para nós através de qualquer coisa. Por isso, quando nós dizemos a Deus e à igreja, nós estamos dizendo aos membros da igreja, a seres humanos que podem falhar e falham, como nós falhamos. Mas se é uma pessoa constituída em autoridade, se é aquela pessoa que Deus colocou para viver comigo este momento da nossa história, eu tenho que prestar atenção, porque Deus pode se valer de qualquer um de nós para nos mostrar, para nos dar uma luz, para nos ajudar a fazer um discernimento e para nos confirmar naquilo que é a vontade dele. Que tipo de obediência? A Deus e ao próximo. A nossa obediência é muito especial. Ela é incondicional, ela é amorosa, e nas minhas pregações, e aqui, estou acrescentando mais uma. É pronta. Ela não deixa espaço entre aquilo que eu percebi ser vontade de Deus e os passos que eu tenho que dar, o sim que eu tenho que não só falar, mas praticar, para que eu chegue a praticar a vontade de Deus. Então, para ilustrar bem este momento, eu estou me valendo da instrução 24, no ponto 29, que nos coloca mais uma característica da nossa obediência. Ela tem que ser incondicional, amorosa, pronta, e pelo ponto 29 da nossa Bíblia, do nosso carisma, temos de ser obedientes até o fim. Nós vamos, então, comentar alguma coisinha, porque são 2 parágrafos apenas dessa instrução. Diz assim a igreja: se a vida do fiel é toda ela uma busca de Deus, cada dia da existência torna-se, então, um contínuo aprender da arte de escutar a sua voz para cumprir a sua vontade. Vejam que a igreja não está falando de um fiel religioso. Está falando de um fiel comum, normal. A vida do fiel deve ser uma busca contínua, cotidiana, da vontade de Deus. A minha existência só tem razão de ser, a sua existência só tem razão de ser, se nós fizermos dela uma busca apaixonada pela vontade
por fazer a vontade de Deus. E isso exige de nós uma atitude de criança, uma atitude de humildade, de quem não sabe e precisa aprender, de quem não conhece o caminho e precisa conhecer. O quê? Aprender a arte de escutar a voz de Deus. Porque não basta eu querer fazer a vontade de Deus. Eu preciso saber o que é que Deus quer. E eu só sei o que Deus quer se eu me dedicar a momentos intensos. Quando eu falo intensos, não estou falando espichar tempo, mas intensos em profundidade. Querer estar ali para escutar o que o Senhor quer de mim. O salmista diz: quero ouvir o que o Senhor irá falar. Já nos preparar para aquele momento da intimidade com Deus na sua palavra, com esse sentimento, com este querer, este elan, esta abertura de coração. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Não me interessam outros motivos para estar em oração. O único motivo é a busca da face de Deus, a busca da vontade de Deus, que eu preciso aprender através da escuta. Repito, isto não é dito apenas para o religioso. Trata-se, sem dúvida, de uma escola que exige esforço, como se fosse uma luta entre aquele eu que tende a ser senhor de si e da própria história, e aquele Deus que é o Senhor de toda a história. Trata-se de uma escola para eu aprender a escutar o Senhor. Eu me faço uma criança que tem que ser matriculada na escola de Deus. Só que essa escola vai exigir um esforço muito grande da minha parte, sempre contando com a graça dele. Esse esforço é necessário por causa do quê? Porque nós entramos em luta dentro de nós acontece uma luta, um combate espiritual, como aprendemos na apostila que estamos estudando neste ano, Os Caminhos dos Ascetas. É uma luta entre o meu eu egoísta, que quer ele mesmo se conduzir, se instruir, se educar por si mesmo, ser dono, senhor da própria história, e aquele Deus que é o verdadeiro e único Senhor da história, de toda a minha história, e da história dos outros também, da história do mundo, da história dessa comunidade. Então, a gente poderia dizer que o nosso momento de oração é o encontro de duas vontades, de duas pessoas que se escutam reciprocamente. Deus escuta também a minha oração. Deus escuta aquilo de que eu não sou capaz de dar, de dispor, ou aquilo que eu não quero dar ou dispor. Ele sabe da minha realidade, ele escuta a minha história. E eu preciso aprender a ouvir Deus e dar à vontade dele toda a razão que ela merece, acima das minhas razões. Mas é também uma escola em que nós aprendemos a nos entregar de tal modo a Deus e a sua paternidade, a ponto de depositar confiança até nos homens,
seus filhos e nossos irmãos. Gente, este ponto 29, vamos dizer, eu já escolhi vários pontos especiais para nós, mas este 29, maravilhoso. Eu tenho que ter tal confiança na paternidade amorosa de Deus, no exercício da paternidade que Deus exerce sobre mim. Eu tenho que ter tal confiança e fé neste Deus que me ama, que entregou seu próprio filho no meu lugar, nesse Deus que me deu a vida e a liberdade, neste Deus que é a meu favor sempre e em tudo, é a meu favor. Eu preciso aprender a me entregar confiante nas suas mãos, para eu começar a ser aquilo que Deus quer que eu seja. Uma serva obediente, incondicional, amorosa, pronta e até o fim. Mas não se trata apenas de depositar a confiança em Deus. Eu preciso chegar a ter uma confiança de tal monta em Deus que eu não terei dificuldade de me entregar também com confiança às mãos dos homens, dos filhos de Deus, dos nossos irmãos. Este é o núcleo da nossa obediência. Obedecer a Deus e ver que Deus é capaz de usar das pessoas para expressar para mim a sua vontade. Cresce, então, a certeza de que o Pai não abandona jamais, nem sequer no momento em que se faz necessário confiar o cuidado da própria vida às mãos dos irmãos. Quando eu vou fazendo esses pequenos passos, esses pequenos exercícios, esses treinos de uma entrega, hoje desse tamanho, amanhã um pouquinho mais, depois amanhã um pouquinho mais. Quando nós temos a certeza que Deus não nos abandona, nem sequer no momento em que se faz necessário confiar o cuidado da própria vida às mãos dos irmãos, ainda que eu vejo uma realidade diferente. Não vejo tanto amor, não vejo tanta sinceridade, não vejo tanta santidade no outro. Eu preciso enxergar, apesar dos limites humanos, a mão paternal de Deus que me conduz. Nossa Senhora, São José, a Sagrada Família. Para ela também foi assim. Nesses irmãos, nos quais temos que reconhecer o sinal da sua presença e a mediação da sua vontade. Se não tiver esta dimensão, a nossa obediência não vale nada. Você pensa que está preparado para este carisma, mas não está, não. Continuando, mais um parágrafo. Diz o nosso ponto 29, sobre ser obedientes até o fim. Com um ato de obediência, mesmo que seja inconsciente, nós viemos à vida, acolhendo aquela vontade boa que nos preferiu à não existência.
nós não éramos nada. E, no entanto, Deus considera a nossa vida lá na sua origem, no momento da infusão da alma, naquele óvulo fecundado pelo espermatozoide. Ali estava já um sim inconsciente, totalmente inconsciente. Por quê? Porque Deus me queria. Deus não me deixou. Não existe a não existência para os seres que Ele quis. Portanto, nós acolhemos, naquele momento, aquela vontade boa de Deus, que preferiu me criar a me deixar no nada. Concluiremos o caminho com outro ato de obediência, que desejaríamos fosse o mais possível consciente e livre, mas, sobretudo, expressão de abandono em direção àquele Pai bom que nos chamará definitivamente a si. Olhem, daquele sim original, primeiro, até o último sim da nossa vida, a hora da nossa morte, a morte que nos introduzirá definitivamente no reino de Deus, daqui até lá, eu preciso percorrer um caminho que é um ensaio, que precisa cada dia ser mais aperfeiçoado como uma vida que expressa o meu abandono incondicional, amoroso, pronto até o fim nas mãos do nosso Deus. Então nós encontraremos, a nossa busca chegará ao fim, porque o veremos face a face. E os nossos olhos o verão num domingo sem ocaso. Olha que lindo. Terminando, seremos plenamente obedientes e realizados, porquanto diremos para sempre sim àquele amor que nos constituiu para que sejamos felizes com Ele e nele. Então, estamos numa escola. A nossa comunidade deve ser uma escola que nos ensine uma única palavra, que é dita no começo da nossa vida e será dita no final da nossa vida, esta peregrinação neste mundo. A palavra sim a Deus e aos irmãos, qualquer irmão. Um sim menos no pecado. Queridos, somos portadores de uma riqueza tremenda para nós, para a igreja, para a humanidade. Vamos colaborar para, saindo daqui, vivermos esse espírito que invadiu o coração de Nossa Senhora, invadiu o coração de São José, o silencioso e humilde José. E vamos passar então agora ao compromisso da semana. Primeira pergunta: escreva que ponto deste vídeo mais chamou a sua atenção. Segundo, escreva como você percebeu o seu crescimento na consciência da importância da oração, da consagração diária a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, nessa sequência de vídeos que estamos refletindo. E, finalmente, quais
quais são as nossas maiores dificuldades em obedecer a Deus e aos demais? Seja autoridade ou não, seja na nossa comunidade, como na nossa família, na sociedade ou na igreja. A todos vocês, o meu Deus lhes pague por aceitarem esta fragilidade que sou eu, mas é o que Deus quis para cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus quis também vocês para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.